Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem achou, diga glória a Deus. Chegar a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele ouviu falar que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles o chamaram o homem cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Esse texto, ele é bastante conhecido. A história do cego à beira do caminho. Jesus, ele está finalizando o seu ministério terreno. Um ministério que durou aproximadamente 3 anos e meio. Finalizando o seu ministério, agora Jesus está subindo para Jerusalém. Quando Jesus ele está subindo para Jerusalém, o texto vai dizer que ele passa por Jericó. O ponto geográfico de Jesus é somente passar por essa cidade. Como o ministério de Jesus está chegando ao fim, ele está sendo procurado por todos os lugares. E quando ele decide passar por Jericó, ele reúne seus discípulos e ele dá uma ordem para que todos que estivessem com ele subisse calado. Ninguém podia fazer barulho, porque a multidão procurava, os fariseus procuravam e perseguia Jesus por toda parte. Quando Jesus está subindo por Jericó, ele é uma figura conhecida
Todo mundo sabe quem é ele. Aquele filho do carpinteiro que vem anunciando que ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus, para viver os últimos dias do seu ministério na terra, ele sofre guerras espirituais profundas. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está sendo preparado. Agora, ele reúne seus discípulos e ordena: não faça barulho, não chame a atenção. Ele vai para Jerusalém e passa por Jericó. A arqueologia vem dizer que entre a Jericó velha e a Jericó nova, a Jericó velha é a cidade que os cananeus construíram. Foi construída e se tornou uma potência daquela época, aonde Josué exerceu seu ministério e o Senhor foi com ele. Na travessia com os hebreus para entrar na terra de Canaã, os muros de Jericó caíram em terra. Agora existe uma cidade destruída, com os muros destruídos, e uma história que ficou no passado. Entre a Jericó velha e a Jericó nova, uma cidade que foi construída, uma cidade que tem nome, influência, e 80% do sistema é governada pelos romanos. Jesus está fazendo a travessia. É por isso que o texto vai dizer que ele entrando em Jericó, ele cura 2 cegos. Ele saindo de Jericó, ele cura o outro cego. Aqui não é uma confusão teológica. É porque entre aquilo que é velho e aquilo que é novo, existia um espaço aonde aqueles que tinham uma deficiência morava. Naquela época, era conhecido como a beira do caminho. Era um ambiente que não tinha acesso nem o que é velho e nem o que é novo. Jesus está passando. Jericó é conhecido como a cidade da lua, ou a cidade do bálsamo. Jesus, quando decide passar por Jericó, a multidão que está vindo com ele tem uma ordem dizendo: vem em silêncio. À beira do caminho, entre uma cidade e outra, havia um grupo de pessoas que era colocado ali, rejeitado pela sociedade por causa da sua deficiência. Entre eles tinha um homem. Ele é conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. É claro que existe algumas bases teológicas para falar sobre quem foi o pai, quem foi Timeu, como foi que ele chegou àquela situação. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas olha aqui para mim.
Ele está à beira do caminho. À beira do caminho. Ele tem uma capa, que essa capa foi dada pelo governo romano daquela época. É uma autorização que aquele que era deficiente e que ficava à beira do caminho tinha que carregar uma capa, dando uma autorização para pedir esmola. Então tudo que esse homem tem é uma capa. A situação dele à beira do caminho é decadente pela deficiência que ele tem. Agora ele escuta falar que Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus vai passar por aqui. Quando ele escuta que Jesus vai passar por Jericó, o texto diz que ele se levanta em um clamor. Olha que interessante. A Bíblia não fala que foi uma oração. A Bíblia fala que foi um clamor. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias está dentro de uma prisão, porque prega a palavra, porque anunciava sobre a vontade de Deus. Estando preso, Deus olha para Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Existem segredos, existem milagres que são anunciados por meio de um clamor. O clamor é um fundamento, da qual tem a base de um grito. Então, Jesus está passando, a multidão vem em silêncio, e o homem se levanta e grita dizendo: Filho de Davi. Eu vou repetir mais uma vez. Ele grita, ele clama, e o grito dele aqui é: Filho de Davi. Vou repetir: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tudo que ele tinha naquele momento era um clamor. Tudo que ele tinha naquele momento era uma alma que gritava e clamava pelo nome daquele que podia mudar a história dele. E olha aqui para mim, eu não sei como você entrou aqui, eu não conheço a tua história, mas eu conheço alguém que muda a história do homem, e o nome dele é Jesus. Ele tem poder para mudar a história. E o texto vai dizer que quando ele se levanta, olha que interessante, quando ele se levanta e clama, a multidão que está com Jesus, os discípulos que estão com Jesus, a galera que está com Jesus, olha para ele e diz assim: deixa eu te dizer aqui uma coisa, para de gritar, não grite. Agora, olha que interessante, o texto é lindo.
Esse homem está gritando, está clamando e chamando a atenção de Jesus. E olha o ambiente que ele está. Ele está em Jericó. E quem lembra da história de Jericó vai lembrar que os hebreus cercaram aquela cidade. No mesmo dia, eles cercaram a cidade, rodeando ela 7 vezes. E na última rodada, eles gritaram. Quando eles gritaram, a terra se abriu, se fendeu-se os muros e entrou para dentro da terra. Agora, ele está gritando e está clamando pelo nome de Jesus. Ele clama e a multidão diz: aquieta, te cala. Mas ele não dá ouvido para aquilo que as pessoas estão dizendo. Ele não dá ouvido para aquilo que a multidão está dizendo. Ele sabe o que ele quer, porque quem quer milagre não desiste enquanto Jesus não opera o milagre. Quem vem no culto, seja a hora do milagre, seja a quarta central, seja o domingo, ele entra nesse ambiente tendo a certeza que o Deus que está aqui, ele pode mudar a história do homem. Agora ele grita, agora ele clama, e o clamor dele aqui é chamar a atenção de Jesus, porque ele sabe que a oportunidade que ele está tendo naquele dia é chamar a atenção de Jesus. Ele está cego, e olha que interessante, ele tem essa deficiência, e por causa dela, ele está naquele lugar. E o texto vai dizer que quando ele clama por Jesus, Jesus olha para ele no versículo 52 e diz: e Jesus lhe disse: vai no teu caminho. Agora olha aqui para mim. Ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do. Agora isso é interessante. É que ele está vivendo à beira do caminho. E a colocação da sua vida é viver essa situação. Só que quando Jesus tem uma conversa com ele e devolve a visão para ele, o texto vai dizer que Jesus olhou para ele e disse: volta para o teu caminho. Agora, quando eu estava lendo esse texto, algo me chamou a atenção, porque o caminho aqui representa o destino que ele está vivendo. O destino que ele está vivendo, à beira do caminho, é de alguém que tem uma capa emprestada pelo governo e que está pedindo esmola. Depois que Jesus devolveu a visão para ele, Jesus diz assim: segue o teu caminho. Jesus está pegando alguém que está à beira do caminho e está colocando no caminho. Trazendo para o nosso contexto, Jesus está tirando alguém de um cenário e colocando em outro cenário. Jesus está tirando alguém de um destino e colocando em outro destino. Mas olha que interessante, Jesus não muda ninguém de destino sem dar uma visão primeiro. Sabe por quê? Primeiro ele olha para o homem e diz: volta a enxergar. Depois ele diz: segue o teu caminho. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta querer viver um destino novo com uma visão velha. Primeiro ele te dá uma visão, para depois você viver um novo destino. Por que, Mateus? Porque tem muita gente
que está vivendo esse cenário, que dá o passo de viver um destino novo, mas porque carrega as visões antigas, não vive o milagre de Deus. E olha aqui, eu vim ser fiel ao texto. Quando Jesus devolve a visão para ele, Jesus está dizendo para ele: esse cenário que tu vivia à beira do caminho não combina com aquilo que eu te devolvi. Quando a gente vê o texto, a gente percebe que tem coisas que primeiramente Deus tem que mudar. É aqui, ó. Olha aqui para mim. Não queira viver em Canaã com a mente no Egito. Não combina. A relação do texto, daquele que clama e grita dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A preocupação dele aqui, e a preocupação de Jesus, não é somente devolver uma visão, porque Jesus sabe que se ele devolve uma visão sem mudar o destino, o que ele está entregando é em vão. Agora ele olha para o homem e diz assim: eu te entrego a visão, mas te prepara para viver um novo destino na tua. Agora, glória, 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 glória. Eu sei que muitas vezes diante do novo destino, diante da nova história que Deus já preparou para nós, a gente fica assustado, a gente fica com medo, a gente fica pensando: vou ou não vou? Entro ou não entro? Bato ou não bato? Sento ou não sento? Mas olha aqui, a visão que ele te entregou não combina com aquilo que ficou para trás. Ele está dizendo: o ambiente está pequeno para o tamanho do propósito que eu coloquei na tua mão. O ambiente está pequeno para o tamanho da promessa que eu coloquei na tua mão. Deus está nos impulsionando nesta noite, e Ele está dizendo: quer viver um novo destino? Te prepara, receba uma nova visão. Porque Mateus, Deus está te entregando uma nova visão. Deus está te entregando uma nova estratégia. Eu estou sendo profeta de Deus para trazer uma resposta para a vida de pessoas que têm clamado por Ele, pela vida de pessoas que estão à beira do caminho dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como resposta, o céu me trouxe aqui para te dizer: receba uma nova visão, que tu verá um novo destino. Aleluia, aleluia. Te prepara, o cenário vai mudar. Eu estou recebendo autoridade para dizer na vida de alguém: o cenário vai mudar. Eu vou repetir mais uma vez: o cenário vai mudar. Satanás, ele levanta pessoas para querer travar, para querer entrar na frente, para querer bagunçar aquilo que o Senhor já preparou para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: assim como aquele servo que só gritava, Deus está te dando autoridade para dizer: se não sabe o que fazer, faça uma oração. Se não sabe a atitude que vai tomar, faça uma oração. Se não sabe o caminho que vai entrar, faça uma oração. Porque quem anda com Deus, ele sabe para onde vai. Quem anda com Deus, ele sabe que mesa senta. Quem anda com Deus, ele não anda desorientado. Ele tem destino, caminho e visão. Alabaia Sória. Eu vim como profeta para liberar sobre a tua vida. Receba um novo destino, receba um novo caminho e receba uma nova visão. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê nisso, levanta a mão. Quem crê nisso, levanta a mão. Tem algo novo sendo preparado para você. Tem algo novo sendo preparado para a tua casa.
tem algo novo sendo preparado para a tua família. Você vai viver algo extraordinário de Deus. Aleluia. Agora, que interessante é que quando Jesus chama ele, o texto vai dizer que ele chega diante de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer? O que tu quer que eu te faça? Existem momentos na nossa vida, olha aqui para mim, existem passos, existem atitudes que muitas vezes a gente esperamos um extraordinário de Deus, porque todo cristão espera o extraordinário de Deus. Mas tem coisas que primeiramente tem que ser dilatado em nós, para depois ser dilatado no ambiente que a gente está. Precisamos entender que a bênção de Deus não está em ambiente, está em pessoas. Olha aqui para mim. A bênção de Deus não está em ambientes, está em pessoas. Agora, quando Jesus devolve a visão para aquele que clamava. Eu não vou aprofundar, que é um pouco complicado. Mas existe uma base na esclera da visão. É que essa base de alguém que é cega, ela tem um bloqueio. Olha aqui para mim. Ela tem um bloqueio cerebral. Esse bloqueio cerebral se dá por causa da falta de visão. Essa falta de visão se dá por falta de imagem. Por exemplo, a identificação daquele que é cego diante das letras é diferente da nossa identificação da letra. Porém, a identificação da letra daquele que tem uma deficiência visual é diferente, mas comunica a mesma coisa que pode comunicar para mim e para você. Por falta da visão, existe uma habilidade no toque. Olha aqui para mim. Por falta da visão, existe uma habilidade no toque. Mas a habilidade do toque comunica algo. Por falta da identificação da imagem, que ele não tem, a imagem visual. Agora, para você compreender que diante de uma imagem da qual o cérebro ele não identifica um fator de identificação da imagem, mas identifica uma base do toque. Tocou, identificou a linguagem e ele vai saber definir o que aquilo representa, mas ele nunca vai ter expressa em sua mente a imagem daquilo que representa. Agora, diante disso, quando Jesus devolve a visão para o cego, Jesus não está devolvendo somente uma base daquilo que representa uma informação, mas Jesus está devolvendo um fator de imprimir a imagem dele e voltar a ver. Quando isso acontece, imediatamente ele voltou a ver uma parte desse fator que era bloqueado em seu cérebro, dilata. Quando esse fator dilata em sua mente, o receptor de imagem que ele não tinha, ele tem. Agora, ele não tem somente um fator que carrega uma comunicação, ele tem uma comunicação que carrega uma imagem. Agora olha aqui para mim. Quando ele vê
Jesus olha para ele e diz assim: o que tu quer que eu te faça? Olha aqui. O que tu quer que eu te faça? Eu quero ver. Agora olha aqui para mim. Ele identificou que Jesus estava passando por Jericó, sim ou não? Identificou. Ele identificou pelo fator da visão? Não. Pelo fator daquilo que ele ouviu. Ele ouviu uma informação que Jesus estava passando por Jericó. Agora, quando Jesus está diante dele, o texto vai dizer: o que tu quer que eu te faça? Aí ele devolve a visão. Agora, ele procura Jesus pelo aquilo que ele ouviu. Agora, ele está vendo Jesus pelo aquilo que ele é. Uma coisa é ouvir falar fulano, ciclano, mas outra coisa é dizer o que Jó disse: agora eu sei quem é o meu Redentor. Na boia sória, e eu sei que ele vive. O que você está querendo dizer, Mateus? O que eu estou liberando sobre a tua vida é que você não vai somente ouvir daquilo que Jesus faz, você vai ver. Alguém levanta a mão para receber? Já vou entregar o microfone. Te prepara, porque você vai começar a ver as obras da mão do teu Deus. Há uma palavra neste lugar que eu quero liberar sobre a tua vida. As maravilhas de Deus estão chegando. Receba uma nova visão para o teu destino. Você vai viver. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: te prepara, você vai viver o milagre de Deus na tua vida. Te prepara, você não vai ter só informação, você vai ter a imagem, você vai ter a referência, você vai ver o novo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Jesus devolveu a visão. E quando Jesus devolve a visão, Jesus não devolve somente a visão, Jesus devolve uma capacidade que ele não tinha em sua mente. Sabia por quê? Porque Jesus, ele dá a visão, mas também muda a mente. Paulo vem dizer, para que possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente tem que ser renovada. Olha, eu quero terminar dizendo: você tem uma referência. Vou terminar dizendo: você tem uma referência. Você não vai viver um novo caminho escutando notícias da boca dos outros. Você vai viver um novo caminho, porque você vai carregar uma nova visão. Se coloque de pé. Aleluia. Só sabe um valor da nova visão. Me lembrei agora, pastor Darlan, quando Eliseu está dentro de casa e o exército inimigo está lá do lado de fora, porque eles procuravam saber assim, ó, toda vez que a gente planeja atacar Israel, tem alguém que está lá dentro que fala para o rei aonde a gente está. Aí o texto vai dizer
que ele cerca a casa do profeta Eliseu. E tem alguém dentro da casa de Eliseu que está desesperado, porque não tem visão aberta. Eu não estou falando de enxergar, eu estou falando de visão. Porque tem muita gente que não enxerga, mas tem uma visão. Olha aqui para mim. Ele chega e diz assim: o exército inimigo está lá do lado de fora. Ele chama e diz assim: rapaz, tu não entendeu nada. Botou a mão na cabeça dele e disse: Deus, abre a visão dele. Para quê, Mateus? Para ele ver que aquele que está aqui é maior. O meu Deus é maior do que aqueles que vêm contra mim. Jesus, ele devolveu a visão para o cego da beira do caminho. Jesus devolvendo a visão, aleluia, aleluia. Oh, deleito. Levante a sua mão. Aleluia. Aquela mulher que está de blusa preta e saia vermelha, levanta a mão. Você, olha aqui, levanta a mão. Isso. Há uma resposta de Deus chegando para a tua vida. Deus manda eu dizer: a última palavra vem dele. Tecanai plovai, canito de remita e plovai. Estou eu dando uma ordem em favor da vida de vocês, para vocês saberem que eu sou a porta que eu abro, homem nenhum pode fechar. Estou indo à frente de vocês hoje, batendo o martelo, debai, que vai a sória e uma ciranda. Eu estou quebrando hoje, e receba a resposta do milagre nesta noite. Quem crê, diga glória. Aleluia, aleluia, aleluia. 5 minutos eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente estar orando. Aleluia, 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 aleluia. Glória. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. Pode vir mais para frente, pode ficar aqui. O Ministério de Louvor quiser auxiliar aqui. Aleluia, venha. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para realizar o milagre. Ele tem autoridade para abraçar a alma oprimida que entrou neste lugar. Eu e provai que manda lácia, manda que provai. Deus está fazendo algo no nosso meio nesta noite, neste lugar.
dará ordem. Glória, glória, eita glória. Nai provai, jeia sobra vai. Essa moça que está aqui, ó, que esse rapaz está na frente dela, vem aqui. Pode subir aqui em cima, vem. Isso. Venha. Pastora Marta, coloca a mão sobre o coração dela. Porque o Espírito Santo está visitando ela nesse lugar. Eu vi como a tua alma entrou neste lugar. Eu vi a todo o teu coração dentro desta casa. E há uma preocupação dentro de ti. O que eu vou fazer? Eu digo que eu estou dando ordem e aquieta o teu coração, porque eu trabalho na vida de alguém por amor a ti. Que vai provar e eu sou, porque alguém vai saber que eu sou. Teleia baia sora baia. Eleia sobravojo. Eu ouvi as palavras que disseram sobre a tua história. Ela é baracanto de que balaçória. E as calúnias que falaram sobre ti. Por isso eu te abraço hoje nessa casa. Ela é baia sobravotia. Porque a minha graça vem sobre a tua vida neste lugar. Levante a mão para adorar a Ele. Levante a mão e diga isso. O Espírito de Deus tem liberdade nesta casa. Diga isso. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que pareceria impossível, levante a mão e diga isso. Aquilo que parecia não ter saída, tem milagre chegando para a tua história hoje neste lugar. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levante a mão. Liberamos a tua bênção, Senhor. Na autoridade do teu nome, vai tocando agora. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Sobre a tua igreja que está neste lugar. Eu declaro agora que toda enfermidade venha desaparecer. Eu declaro agora que toda guerra emocional, psicológica venha desaparecer. Eu declaro agora saúde sobre a mente e sobre o corpo. Eu declaro agora, Senhor, que o milagre venha chegar. Chegar, chegar, chegar. E na autoridade do nome de Jesus, toda bruxaria,
feitiçaria, toda obra espiritual da maldade, seja quebrada aqui agora, agora, agora. Em nome de Jesus, a igreja crê nesta palavra.